Então, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui de novo. O Dioraci é um amigo querido que a doutrina espírita nos deu, e conheci ele fazendo palestras, uma pessoa que eu me inspiro muito, e fiz amigos aqui na cidade. Eu acho que é a terceira ou a segunda vez? Acho que é a terceira, né? Terceira vez que eu estou aqui. Não quer dizer que não foi tão ruim assim, né? Pelo contrário. Então, meus amigos, é com alegria que eu estou aqui na cidade de Colônia. Foi apresentado como Carlos Eduardo, mas ele já adiantou, pode me chamar de Du, que é como os amigos me chamam. E quando eu estava ali sentado, a gente sempre pede para o mentor espiritual, para os amigos espirituais nos inspirarem, nos protegerem. E aí, quando ela foi ler a mensagem, foi do Vicente de Paulo, que é o centro que eu frequento lá em Mirassol. Eu falei, poxa vida, capricharam, hein? Mandaram logo um mentor bem bacana. Então, para a gente se sentir em casa, lembrei lá da minha casa. Hoje é o nosso trabalho mediúnico, eu tive que me ausentar, mas a gente está também trabalhando no bem. Estamos trabalhando, realizando uma tarefa, então com certeza eles entendem que a gente está trabalhando aí, militando no bem. E o tema que eu trago hoje aqui é um tema bem atual. A gente vai falar um pouquinho da situação que a gente está vivendo no mundo, no nosso planeta. E o tema, o nome que eu dei para essa palestra é O Despertar de uma Nova Era. E durante a palestra a gente vai entender por que desse tema. Porque nós sabemos que algo está acontecendo no mundo, e isso é inegável. Há uma atmosfera diferente nos envolvendo, as coisas estão mudando aí de uma maneira assustadora. E o Espiritismo nos fala que nós estamos vivendo um período de transição planetária. Então, por isso, toda essa bagunça, todo o caos que nós estamos vendo. Então, eu começo aqui a nossa conversa fazendo uma afirmação embasada naquilo que a doutrina espírita nos proporciona. E eu faço aqui até em tom um pouco profético, para nós iniciarmos a nossa conversa aqui. Porque, meus amigos, nós estamos no fim dos tempos. Nós estamos realmente no fim dos tempos. No fim dos tempos do mal. O mal vai acabar. E quem nos diz isso? Que nós estamos vivendo a melhor época da humanidade desde todos os tempos. São os Espíritos, um livro que nós espíritas estudamos pouco, um livro chamado Obras Póstumas, do Kardec. Ali tem muita informação bacana, tem muita informação legal ali. É uma pena que a gente estude pouco esse livro. E ali no capítulo A Nova Geração, os Espíritos nos dizem o seguinte: a terra estremece de alegria, aproxima-se o dia do Senhor. Sim, o velho mundo desaba por todos os lados, vai acabar, e com ele todos os velhos dogmas. Uma nova aurora surge, e é para ela que convergem todas as nossas aspirações. Eis o fim, meus amigos. Exultai todos vós que aspirais à liberdade e à felicidade. O dia é chegado. A terra pulsa de alegria, porque vai ser o princípio do reino da paz prometido pelo Cristo. E num outro capítulo ali, denominado A Regeneração da Humanidade, os Espíritos nos dizem o seguinte: precipitam-se os acontecimentos com tanta rapidez que já não vos diremos que os tempos aproximam-se, mas sim que os tempos são chegados. Não tomeis essas palavras como anúncio de um novo dilúvio, de um cataclismo ou de uma comoção geral. Não é o fim do mundo material que se aproxima, é o fim do mundo moral. É o mundo velho, o mundo dos preconceitos, do egoísmo e do fanatismo que se esboroa. Cada dia se lhe destaca um pedaço, e tudo se concluirá com a geração que se vai, e a que lhe suceder elevará novo edifício, que as subconsequentes consolidarão e completarão. De mundo de expiação, a terra será graduada em mundo feliz, e a habitação nela será uma recompensa ao invés de uma punição. O reino do bem sucederá
do reino do mal. Então, para nós falarmos sobre essa transição planetária, nós vamos falar um pouquinho aqui do Evangelho, essa transição planetária ao qual nós estamos passando. É claro que esse é um tema que daria para a gente falar aqui um dia inteiro, fazer até um seminário. Existem até livros do Divaldo com esse tema chamado Transição Planetária. Então é um tema assim que tem bastante coisa para falar. E nós vamos falar aqui de forma bem resumida, só para a gente entender um pouquinho essa questão da transição, para a gente entender por que nós estamos aí no despertar de uma nova era. Jesus nos disse o seguinte: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E essas moradas, esses mundos que circulam no espaço infinito, eles são divididos em 5 categorias. Os mundos primitivos, que a Terra já passou, os mundos de expiação e provas, os mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos celestes. A Terra, ela se encontra nesse estágio de provas e expiações. Então, nesses mundos, o mal ainda predomina. Então, por isso, nós nos vemos envolvidos aí em tantas misérias, porque ainda a Terra está nesse estágio de provas e expiações. Mas nós já estamos passando aí para o mundo de regeneração. E o que é esse mundo de regeneração? Que a gente ouve nas palestras, que a gente vê na internet, nos livros. Esse mundo de regeneração, ele serve de transição entre o mundo de expiação e provas e os mundos felizes. Ele é um mundo de transição. Nesse mundo de transição, os espíritos ainda estão sujeitos às leis que regem a matéria, mas eles já estão libertos de algumas paixões, eles já estão libertos do orgulho, do egoísmo, da inveja, mas ainda tem que suportar algumas provas, mas sem aquela angústia da expiação que nós passamos aqui no mundo de provas e expiações. Ainda não existe nesses mundos a felicidade perfeita, mas já existe a aurora da verdadeira felicidade. E quando eu comecei a preparar esse tema, eu gostaria de ser igual o Juraci. Toda vez que ele vai lá, ele tem um tema novo, alguma coisa diferente. Eu, quando preparo uma palestra, eu trabalho um tema, demoro uns 3, 4 meses para desenvolver o tema e fico o ano inteiro fazendo a mesma palestra. Então, quando eu me propus a falar sobre esse tema, é claro que sempre inspirado pela espiritualidade amiga, quando a gente vai fazer um trabalho, qualquer que seja um trabalho espírita, a gente sempre pede a inspiração dos amigos espirituais. E ali eu me fiz algumas perguntas e eu gostaria de compartilhar com vocês essas perguntas que eu tenho certeza que é a dúvida também da grande maioria de pessoas. Quando a gente fala dessa questão da transição planetária, eu me perguntei o seguinte: nós estamos mesmo vivendo esse período de transição planetária? Quais são os sinais dessa mudança? Quais são os sinais do tempo que a gente possa identificar que a gente está mesmo nesse período de transição? E os Espíritos nos dizem o seguinte, nesse livro Obras Póstumas: terremoto, furacão, cataclismo? Não. Ele fala, isso aí sempre teve, porque é um fenômeno natural da estrutura do orbe. E isso tinha, às vezes, até mais. É que hoje acontece de um vulcão entrar em erupção em algum lugar e em questão de segundos nós já estamos sabendo. Então são fenômenos que já aconteciam, que sempre aconteceram e que é normal da estrutura do nosso orbe aqui. E eles dizem o seguinte, que os sinais da transição, os sinais dessa mudança serão 2, a loucura e o suicídio. Disse isso no final de 1800. E será que nós estamos vendo isso nos dias de hoje? Enquanto nós estamos aqui conversando, infelizmente, dezenas de irmãos tiram a vida com as próprias mãos. Existe uma estatística que a cada 40 segundos existe uma tentativa de suicídio. Então, hoje também o que nós mais vemos são irmãos que, por perderem talvez o sentido da vida, acabam aí resvalando em depressões, síndromes do pânico, que se nós mesmos já não tivemos esses problemas, temos alguém bem próximo que já passou por isso.
por uma depressão, algo que, assim, essas doenças mentais que a gente fala, e que realmente é muito difícil. Quando a gente lida com isso, pelo menos quando a gente olhava de fora, a gente parece que é frescura, né? A gente olha e fala, não é possível que a pessoa está assim, mas é realmente algo muito sério. Então, esses são os sinais que o Espiritismo nos fala da mudança. Esse é o terremoto moral que o Espiritismo nos assinala, que nós passaríamos nesse período de transição. Uma outra pergunta que eu me fiz aqui é o seguinte: se nós já estamos realmente nesse período de transição, os Espíritos nos dizem que os sinais seriam esses, é algo que nós estamos vendo. Então, será que existe uma data para que isso aconteça? Existe uma data específica para que essa transição aconteça? E ali, realizando as pesquisas, porque assim, nós somos muito bons em cravarmos um fim do mundo. A humanidade sempre quis cravar uma data para o fim do mundo, para uma catástrofe. E o último fim do mundo que eu participei foi o fim do mundo de 2000. Ali existia uma profecia que falava assim, de 2000 não passarás. Tinha aquela questão do bug do milênio, que os computadores não iam saber ler o dígito 99 para o 00, que ia ser um pânico geral. E nada aconteceu, tanto é que nós estamos aqui hoje, 18 anos depois, e o mundo não acabou. E antes disso, houve vários outros. Também teve um em 2012, que saiu até um filme falando sobre isso. Mas a gente percebe que a doutrina espírita nos ensina que nós, Emmanuel até fala no livro Evolução em Dois Mundos, que nós somos co-criadores do universo. Quer dizer que nós estamos criando junto com o Pai. Então a responsabilidade dessa transição também é nossa. Então não tem como nós prevermos uma data específica, sendo que nós não podemos prever a nossa reação diante dos acontecimentos. Depende muito de nós, é algo muito relativo. Então nós falarmos de uma data específica seria leviano de nossa parte. E nessas pesquisas eu encontrei aqui no Evangelho de Jesus, em Mateus, uma fala de Jesus que diz o seguinte: entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Aí eu encerrei a pesquisa, porque se Jesus falou que nem os anjos do céu, nem o Filho, que seria ele, não sabe, só o Pai sabe dessa hora, então não teria porquê eu ficar ali perdendo tempo com isso. Então não se preocupem com datas, tudo vai acontecer de forma natural. Uma outra pergunta que eu fiz aqui é a seguinte: então como vai se operar essa transição? Os Espíritos nos dizem que não será através de guerras, cataclismos, nenhuma comoção assim física. Então como será essa transição? De que maneira vai se operar essa transição? E os Espíritos nos dizem o seguinte: a Terra, dissemos, não há de ser transformada por um cataclismo que destrua a humanidade. Desaparecerá gradualmente a atual geração e a nova lhe sucederá, sem que nada se altere na ordem natural das coisas. Com a geração que se extingue, desaparecerão os últimos vestígios da incredulidade e do fanatismo, contrários ao progresso moral e social, porque toda renovação que vem de Deus se faz nas bases legítimas do amor. E aqui só um parênteses, eu fiz essa palestra em Rio Preto, e a gente vê que o Espiritismo é uma doutrina de pessoas mais maduras. A gente vê assim poucos jovens. Às vezes a gente encontra um ou outro jovem assim, trabalhando, militando até na plateia. E ali, a hora que acabou, uma senhora, bem senhorinha mesmo, me questionou. Falou: olha, adorei a sua palestra, achei muito esclarecedora, mas eu não gostei de saber isso não, ela falou. De que o mundo parece que só vai melhorar quando eu for embora. Como assim? Ela falou. E na hora eu ainda não tinha esse material, não tinha pensado sobre isso. Fiquei meio sem jeito, assim, não sabia muito o que responder. Falei: olha, minha irmã, são os Espíritos que disseram tal. E eu cheguei em casa, peguei aquele livro e falei: deve ter alguma coisa aqui que me responda isso. Porque se alguém me pegar depois, eu tenho que ter essa resposta. E no próprio livro, no Obras Póstumas, ali está falando que essa geração agora atual, a gente deve se orgulhar de sermos os pioneiros, de estarmos abrindo espaço para essa nova geração que vem, porque nós estamos fazendo ali o trabalho mais pesado.
a gente está abrindo o caminho para que eles possam passar. Então que nós devemos nos orgulhar de sermos esses que está preparando o caminho para essa nova geração. E eu falei isso lá para o Adelino, e ele falou depois no final, ele falou, você não pode esquecer também que nós seremos essa nova geração, porque nós somos reencarnacionistas, nós voltaremos e voltaremos como essa nova geração. Seremos nós também participantes dessa nova geração. Então, quando eu disser aqui durante a palestra que só vai melhorar quando mudar a geração, não se ofendam, porque nós devemos nos orgulhar disso e seremos também aí a nova geração que vai chegar para consolidar essa nova era que nós vamos viver. E quando a doutrina espírita nos fala dessa transição planetária, ela nos diz que nós estamos atravessando aí fazendo uma transição do medo para a confiança, da separação para a união, do ódio para o amor. Mas, olhando o mundo à nossa volta, não parece que é isso que está acontecendo. Muito pelo contrário, nós estamos muito assustados com o crescimento explosivo do medo e da violência. E essa violência, ela é aumentada quando nós vemos a televisão. Nós que vivemos numa cidade tranquila, como Polônia, Mirassol, nós vemos pouca violência. Eu morava em Campinas, vivi lá até 12 anos, depois eu mudei aqui para Mirassol. Do 0 aos 12, eu fui assaltado 2 vezes lá em Campinas. Teve ainda um fato, não sei se minha mãe vai lembrar, a gente estava no ponto de ônibus e veio um garoto assim, tinha acabado de comprar um tênis novinho. E ele veio assim, grudou na minha sacola assim para querer levar o tênis embora. Eu abracei a sacola assim do tênis, deitei no chão, mas não deixei ele levar. Ele rasgou a sacola assim, eu abracei o tênis, falei, meu tênis não. E ele não levou. Aqui em Mirassol nunca me aconteceu nada. Não me aconteceu nenhum problema. Não tive nenhum problema em relação a nada. Nunca fui assaltado, nunca tive nenhum problema. Então, mas parece que quando nós ligamos os noticiários, parece que a violência está demais, ela está muito grande, porque nós temos acesso aí aos grandes centros, às grandes cidades, então parece que a violência está demais. E essa violência, ela também está num lugar que hoje é considerado uma representação do mundo atual, que é a internet. Ali, infelizmente, parece que as pessoas se odeiam também, protegidas pela tela do computador. Às vezes uma pessoa emite uma opinião e a outra pessoa vem ali e fala contra, e xinga, e blasfema. Agora nós vamos ver muito isso pela questão política, porque se você é favorável a um grupo, ao outro, o outro já vem contra você, e aquilo ali acaba virando uma guerra também ali na internet. Então, é isso que nós estamos vendo nos dias de hoje. E parece que a indústria do entretenimento está a serviço desse mal. Através das novelas, dos seriados, dos filmes, das músicas. Um amigo meu esses dias falou assim, olha Du, hoje em dia não se faz mais música boa, tal. Eu falei, não pode generalizar. Eu falei, tem música boa sim. Ele falou assim, mas olha, pode ver, o carro de som, quanto mais alto o som, pior é a música. E a gente parece que vê isso mesmo. A gente não vê um carro de som passando assim com uma música clássica, com uma música bonita, bem alto. É sempre uma música de baixo teor. Então ele falou assim, quanto mais alto o som, pior é a música. Ele falou, pode perceber. E se a gente for notar isso, a gente vai ver que isso é verdade mesmo. Então, tem lugares aí que estão queimando não sei quantos órgãos aqui, mas eu fico pensando assim, como é que essa pessoa tem essa qualidade de pôr fogo no ônibus? Pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus. Mas a pessoa descer do ônibus e pôr fogo no ônibus. E não é um nem dois, né? Uns par deles. É muitos, né? Muitos ônibus. Você tem razão. Você vê a cabeça dessa pessoa, quem manda nessa pessoa, que tem pessoa que está mandando ele fazer isso aí, né? Então isso faz essa tragédia aí em benefício do quê? Né? Só de promover o mal, né? Então, é assim, a gente começa a pensar nisso e a gente pensa assim, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Será que... Eu acho nobre, por exemplo, a doutrina espírita querer acordar a caridade, o amor aqui no mundo, mas às vezes me parece uma missão impossível.
Parece que eles estão tentando apenas amenizar a nossa dor, o nosso sofrimento, até que um iminente colapso aconteça. Algo como aqueles médicos palhaços, os doutores da alegria fazem com aqueles doentes que estão em estado terminal, tentando ali dar algum estímulo de vida até que eles possam chegar ao final da vida. Eu fiz esse diagnóstico pessimista para vocês agora aqui de propósito. Porque, meus irmãos, isso é uma ilusão. Não é isso que está acontecendo. E essa ilusão ela é provocada pelo distanciamento da nossa real natureza, que é a natureza espiritual. Se nós olharmos com os olhos do Espírito, se nós olharmos um pouco mais de cima, nós vamos ver que não é isso que está acontecendo. Então nós devemos mudar o nosso olhar. Mude o seu olhar que as coisas à sua volta mudarão. Porque se nós olharmos de cima com os olhos do Espírito, nós vamos ver que o que na verdade está acontecendo é um aumento da luz aqui no nosso planeta. E com o aumento da luz está acontecendo dois fenômenos. O primeiro é que nós estamos vendo coisas que antes nós não víamos. Com esse aumento da luz, a consciência global se expandiu. Então hoje nós podemos ver coisas que antes era impossível nós vermos, porque nós estávamos ali no escuro, nós não tínhamos essa luz mostrando para nós as coisas que acontecem. Um exemplo bem claro disso é a nossa questão no Brasil, a questão da corrupção. Parece que é algo que está acontecendo só agora, mas é algo que sempre aconteceu, é que agora está sendo investigado, e agora estão sendo descobertos. Tem pessoas ali dentro, às vezes de boa índole, que estão dispostos a enfrentar ali o mal, a enfrentar as coisas negativas. Então, parece que agora que está tendo essa questão da corrupção, mas é algo que acontece desde quando o Brasil foi descoberto. Há quanto tempo que nós não dilapidamos os nossos bens aqui? Desde a época dos portugueses, que eles levaram aí, bem dizer, toda a nossa madeira, toda a nossa questão do pau-brasil, de tudo isso, levaram tudo embora. Então isso é algo que sempre aconteceu e agora nós estamos enxergando melhor. Para fazer uma analogia, para a gente entender isso, é como se nós estivéssemos morando num quarto escuro, com portas e janelas fechadas. E de repente, ao abrir a janela, a luz adentra esse quarto. E nós percebemos ali muita sujeira, animais peçonhentos, muita sujeira mesmo. E quando nós nos deparamos com isso, nós sentimos aquela crise de incapacidade, que falando assim, meu Deus, quanta coisa nós vamos ter que limpar, eu acho que a gente não vai dar conta. E isso se torna mais desafiador ainda quando nós descobrimos que além de limpar o nosso quarto, nós vamos ter que limpar, ajudar o outro a limpar o quarto dele também. Nós vamos ter que ajudar os outros a limpar o quarto deles também. E eu disse que está acontecendo dois fenômenos. Nós estamos vendo aquilo que nós não vimos e está acontecendo um aumento muito grande da ignorância. E um dos aspectos da ignorância é a violência, por conta desses que não querem despertar. Porque nós, quando abre-se essa janela e nós temos o contato com essa luz, nós às vezes, que já estamos ali um pouco despertos para os valores do amor, nós nos encantamos com essa luz. Mas existem alguns irmãos nossos que ficam extremamente incomodados. E esse incômodo que eles sentem, eles descontam através da violência, através da ignorância, de coisas negativas. Então, esses dois fenômenos é o que está acontecendo em relação a esse aumento da nossa luz aqui no planeta. Então, aqueles, como eu disse, que já estão despertando para os valores básicos do amor, e eu incluo todos nós aqui, porque hoje nós poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa. Nós poderíamos estar em nossa casa, jantando. Algumas pessoas eu sei que vêm ao centro, às vezes não dá nem tempo de se alimentar direito, alguma coisa às vezes chega tarde do trabalho, tem pessoas que vêm até direto. Então, nós escolhemos a parte boa. Então, nós devemos aí nos colocar desses que já estão despertos a esses valores do amor. Só que nós que já despertamos, nós devemos aí mudar algumas condutas. Nós vamos ter que mudar algumas condutas para nos adaptarmos
a essa nova vibração que o planeta vem adentrando. E o Evangelho de Jesus, ele nos fala que o melhor caminho, a melhor conduta que nós devemos ter é imitarmos Jesus. Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando eu penso em Jesus, eu vejo às vezes assim, distante, não distante de nós, mas distante a minha conduta da conduta de Jesus. Porque nós estamos ainda tão pequenos em relação a tudo aquilo que ele fez, a todo o carinho que ele teve, a todo o amor que ele pregou. Então, o Espiritismo como uma doutrina prática, eu trouxe aqui 3 condutas que nós vamos ter, que nós já tínhamos agora atualmente e que nós vamos ter que alterar, só para nós entendermos um pouco essa relação da mudança de conduta. Antes, até um parêntese aqui, essas condutas, eu falei estava falando essa palestra, conversando com um professor lá do nosso centro, e eu falei assim, são condutas normais. Ele falou: não, Edu, vou te falar uma coisa, isso daí que você está falando não é normal, é comum. Ele falou: porque existe uma grande diferença entre o comum e o normal. Comum é aquilo que acontece sempre, não importa se é bom ou se é ruim. Ele falou: porque nós não podemos considerar, por exemplo, a violência, a corrupção ou qualquer outra coisa como algo normal. Porque senão nós vamos nos tornar pessoas normóticas. E eu falei: nossa, eu nem sabia que existia isso. Ele falou: existe. Que é aquela pessoa que acha que está tudo normal. Você fala alguma coisa para ela, acontece alguma coisa, e fala: mas isso é normal. Ah, mas isso daí sempre acontece, isso daí é normal. A gente não pode achar normal essas coisas negativas. Elas são comuns, mas normais não. E as condutas que eu trouxe aqui são as seguintes. A primeira delas, nós vamos ter que trocar aqui, eu vou fazer um paralelo da conduta que nós temos para a conduta que nós vamos ter que alterar nessa nova era que nós vamos viver. E a primeira delas é a seguinte: nós vamos ter que trocar o depreciar pelo apreciar. Porque nós somos muito bons em depreciar. Para falar a verdade, nós somos peritos em depreciação. Nós depreciamos o nosso país, nós depreciamos a nossa cidade, nós depreciamos às vezes até a nossa família, entes da nossa família. Veio um amigo que está morando na Inglaterra e ele trouxe um morador de lá, um amigo dele de lá. E ele, durante a conversa, ele falou: olha, vocês brasileiros são o povo que mais fala mal de vocês mesmos. Ele falou: vocês não são nada patriotas. Ele falou: vocês têm tanta coisa boa, mas quando chega um estrangeiro aqui, vocês só falam da parte negativa. Ele falou: o país de vocês é lindo, vocês são pessoas maravilhosas. Ele falou: o jeito que eu fui tratado aqui, ele falou, a gente não é tratado em país nenhum. E a gente deprecia. A gente fala: isso daí é coisa de brasileiro, tinha que ser brasileiro. O jeitinho brasileiro. A gente deprecia nós mesmos. Depreciamos às vezes a nossa cidade. Pelo menos em Mirassol a gente faz isso. Em Mirassol só tem fofoqueiro. A gente deprecia o nosso próprio povo. Às vezes vem um amigo e fala assim: olha, comprei um carro novo, vem cá dar uma olhada. A gente dá uma olhada no carro, e o amigo todo feliz. A gente olha, dá aquela olhadinha e fala assim: puxa vida, mas você comprou sem ar-condicionado? Nesse calor que faz aqui, você não vai aguentar, não é possível que você fez isso. Foi tirar um carro zero e comprar sem ar-condicionado? A gente deprecia o bem do outro, sendo que a gente poderia lhe dar uma boa notícia e falar: olha, parabéns pelo bem que você conquistou. Se você ainda não teve a condição de comprar um carro com ar, abra o vidro, abra a janela, sinta a brisa fresca. Fala: com esse carro você vai poder chegar em segurança em lugares mais longes. Mas a gente usa logo a depreciação. Nós vamos ter que passar a apreciar mais as coisas. E tem tanta coisa bonita para a gente apreciar, principalmente nós que ainda moramos aqui no interior. Eu gosto muito de ver o pôr do sol, eu adoro, eu tiro até fotos assim, eu tenho muita foto do pôr do sol. Minha mãe tem plantas lá no quintal de casa e às vezes ela me chama, fala: vem cá ver essa flor e tal. E um dia ela me chamou, é uma flor que dá do cactus, uma flor linda, branca assim. E eu acabei ali, né, nessa questão de correria, né, que a gente inventa, que isso aí é questão de prioridade, acabei não vendo e eu descobri que essa flor, do outro dia ela murcha. Ela fica só uma noite, só de um dia para o outro. E ali no outro dia eu fui ver, a flor já estava murcha. Perdi a oportunidade de apreciar uma beleza daquela. Sorte que ela tirou a foto e eu acabei vendo depois. Então a gente tem a mania de depreciar e esquece de apreciar as coisas boas. Tem muita coisa boa para a gente apreciar.
Então essa apreciação é uma conduta que nós vamos ter que ter nessa nova era aí, como moradores desse novo planeta que nós vamos enfrentar, que nós vamos mudar. Outra conduta, nós vamos ter que mudar do dividir para o compartilhar. O dividir até agora foi ótimo para nós, porque nós ensinamos as crianças, olha, você precisa dividir com seus amiguinhos, você precisa dividir o lanchinho, divida com seu amiguinho, ofereça para ele. Mas com essa questão de divisão, nós acabamos arrumando confusão. Nós fizemos divisões de raças, divisões territoriais, divisões de religiosas, e assim nós somos dividindo nós mesmos, sendo que nós sabemos que nós somos seres universais. E nós nos apegamos tanto a isso, porque eu sou corintiano, você está corintiano apenas. Eu sou mirassolense, não, você está. Porque você já foi várias personalidades, você já teve várias personas. Então nessa questão de dividir, nós acabamos arrumando problemas. Essas guerras que acontecem lá é por conta da divisão territorial. Um briga por um pedaço de terra, que esse é meu, esse é teu, sendo que tudo é de todos, é só um empréstimo divino. Então nós vamos ter que ter uma conduta agora do compartilhamento. E o que é essa ideia do compartilhar? Para dar um exemplo, um grupo de pessoas está desenvolvendo um aplicativo de compartilhamento de objetos de uso comum. E ali eles dão um exemplo de uma furadeira. A furadeira, a não ser aquelas pessoas que fazem trabalhos manuais, é uma ferramenta que você usa muito pouco durante um ano. Você vai usar ela ali umas 3, 4 vezes para fazer um furinho na parede, alguma coisa assim. E a maioria das pessoas tem uma furadeira em casa. Então, eles indicam ali que você disponibilize esse objeto para que outras pessoas, nesse aplicativo, para que outras pessoas que possam usar, utilizem esse objeto, e você também tem o acesso a outros objetos que as pessoas estão ali disponibilizando nesse aplicativo. Um exemplo que aconteceu comigo esse final de ano, nós resolvemos, eu e minha noiva, que nós iríamos, no final do ano, que a gente ia acampar. Então vamos acampar, faz tempo que a gente não acampa, a gente ia viajar para a praia, e aí a gente foi ver a questão da barraca, fomos ver a questão de preço da barraca, das coisas, e aí fomos ver, barraca mais colchão, mais os utensílios, falou, fica mais ou menos o preço da pousada, então vamos ficar na pousada, no conforto da pousada. Ela falou, e se a gente pedir emprestado? A gente usou os grupos de WhatsApp que a gente participa e perguntamos ali, olha, alguém tem uma barraca para emprestar, assim, coisa e tal, e apareceu 6 barracas. Os amigos falaram, eu tenho, vem aqui buscar, a gente foi e escolheu. Essa aqui cabe mais coisa, essa aqui tá boa, essa aqui tá com zíper ruim. E ali a gente falou, olha que bacana, a pessoa emprestou algo que a gente não precisou comprar. Claro que a gente teve todo o zelo, o cuidado, e acabamos utilizando e não precisamos gastar. Através do quê? Do compartilhamento. Algumas pessoas podem estar pensando assim, mas a minha furadeira, seu palestrante, eu não empresto. Porque eu não sei se a pessoa vai quebrar e se ela não usar direito. Gente, essa questão do zelo, desculpe, mas é o apego disfarçado. Porque nada disso a gente vai levar. Nada disso a gente vai levar. Haja vista quando desencarna um parente próximo nosso. A gente se desfaz das coisas assim, dá tudo embora. A gente dá para quem precisa, às vezes até para quem não precisa, a gente se desfaz das coisas. Coisas que a pessoa ali ficou guardando, às vezes, muito tempo e acabou não usando. O exemplo do mouse aí, né, Bibi? Então, nós temos que compartilhar as coisas que nós temos, sem apego. E eu, quando comecei a desenvolver isso, eu pensei assim, vou falar isso, mas meu livro Paulo Estevão não empresto. E aí depois eu falei, que bobeira, gente, que bobeira. Porque o livro ele vai adiante. Se a pessoa não lê, perder alguma coisa, alguém vai encontrar, alguém vai ler, alguém vai acabar fazendo um bom uso disso. Tem até aquele filme que saiu, O Livro dos Espíritos, que o rapaz encontra o livro, ele está prestes a se suicidar na ponte, ele encontra o livro ali em cima que alguém esqueceu e é o que salva a vida dele. Então, gente, não pense nessa questão do zelo, porque isso daí é o apego. E o Espiritismo já nos fala isso, para que a gente tenha que ir desapegando dos bens materiais. Como minha avó diz, e mora eu, minha mãe e minha avó. Minha avó tem 97 anos. E ela fala assim, caixão não tem gaveta. Então, eu sempre penso nisso. A gente não vai levar nada. Então, compartilhe aquilo que você tem com outras pessoas e com certeza você também vai poder fazer o uso de outros objetos de outras pessoas também. E a gente vai estar praticando aí o desapego que a doutrina espírita tanto nos indica.
E a última conduta aqui, nós vamos ter que alterar, nós vamos ter que trocar o competir por cooperar. Nós somos pessoas muito competitivas. O nosso próprio sistema educacional nos ensina às vezes isso, que nós temos que ser melhor do que o outro. Você não pode deixar o amiguinho colar, você não pode ajudar ele, porque senão ele vai, na hora lá da prova, ele vai passar na sua frente. Então, olha, não ajude, faça isso, você precisa ser o primeiro. E às vezes a gente esquece que a gente não tem que ser melhor do que o outro. Nós temos que ser melhor do que nós mesmos. A gente não veio aqui para competir com ninguém. Porque quando a gente compete, a gente esquece dessa questão da cooperação. E eu posso falar com propriedade dessa questão da competição, porque eu sou muito competitivo. Eu adoro esportes, então se a pessoa falar assim, vamos apostar? Eu falo, agora você perdeu, então vamos competir. E é algo que eu tenho trabalhado, tentando trabalhar ao longo dos meus estudos aqui, para eu ir mudando isso dentro de mim. E essa questão da cooperação, a gente vai entender uma historinha, que um professor, ele chegou na sala de aula, distribuiu um balão para cada aluno, uma bexiga, pediu para que todos enchessem o máximo essa bexiga, e depois que todos estavam cheios das bexigas, ele veio e deu um palito de dente para cada um, e deu a seguinte instrução, só essa instrução: defenda o seu balão. Depois de 1 minuto, quantos balões tinham cheios? Nenhum. Porque nós estamos acostumados a competir, nós achamos que o ataque é a melhor defesa. Sendo que se eles pensassem na questão da cooperação, era só todos ali conversarem e falarem, vamos guardar esses palitos, não fura nenhum balão, você guarda o seu, vamos colocar num lugar que nenhum balão seja estourado, e cada um ia ficar com o seu balãozinho cheio. E às vezes esse balão é o balão do sentimento. Às vezes nós competimos até na doença. Um amigo vem e fala assim, nossa, eu estou com uma dor de cabeça, você não sabe a cólica de rim que eu estou, você não sabe o que é dor. Então a gente compete, até nisso a gente compete. Mas meu marido é muito ruim, você não sabe o meu, você não viu como é que é lá em casa. Então até nisso a gente tem a questão da competição. Sendo que às vezes a gente fosse cooperar, consola ali, conforta o seu irmão em alguma coisa, vê o que ele pode ajudar, mas a gente quer competir até nisso, às vezes. Então, essa ilusão que a gente olha e vê que parece que está tudo ruim, um dos motivos de nós acharmos que está tudo de mal a pior é a timidez do bem. O bem, ele é muito tímido. E na questão 932 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta assim para os espíritos: por que no mundo os maus tão frequentemente sobrepujam os bons em influência? E os espíritos respondem: pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando esses o quiserem, dominarão. Então, o mal, quando ele tem que dar uma notícia, ele alarda para todos os cantos. O bem não. O bem, ele é um pouco tímido. Às vezes nós falamos dos nossos irmãos que tomam a letra, né? Como a gente vê que a letra mata, né? E o espírito vivifica. E às vezes nós também ficamos presos aí à letra. Às vezes aquela questão do que não sai da sua mão direita, o que faz a esquerda, ou o contrário. Às vezes nós pensamos nisso e não divulgamos as coisas boas. Nós não falamos das coisas boas que fazemos, com medo de talvez nos aparecermos, de queremos nos divulgarmos em cima do bem. E às vezes nós recebemos, por exemplo, uma mensagem no WhatsApp, pelo menos em Mirassol é assim: estou um bom caminho ali na rodovia, a gente manda em todos os grupos de WhatsApp e fala, olha, aconteceu tal coisa, cuidado com isso. Ali eles divulgam até blitz. Está tendo blitz em tal lugar, não sei o que, as pessoas compartilham isso e ajudam até o bandido fugir. Fala, eu não vou passar ali não, acabei de receber que está tendo uma blitz na entrada da cidade. Então a gente compartilha as coisas ruins. E às vezes a gente recebe uma mensagem boa e às vezes a gente guarda, lê, não passa, fica com vergonha. Às vezes a gente tem vergonha até de falar que é espírita, tem vergonha até de falar sobre Jesus para alguém. Então o bom, ele tem essa timidez, o bem, ele tem essa timidez. Ele não gosta muito de falar, preocupado às vezes com isso. Não pode falar. Falaram que a caridade boa é aquela que é feita em silêncio. Há uma diferença muito grande em se promover em cima do bem e em promover o bem. Eu estou falando aqui em promover aquilo que é bom.
Bibi vinha falando aqui agora para mim que ele já gravou, essa agora é a 301, a palestra é 301. Eu acho esse trabalho maravilhoso, maravilhoso. A gente já tentou gravar lá no nosso centro, não deu certo, a imagem não ficou legal, a gente não conseguiu editar. Então esses vídeos eles vão para a internet e outras pessoas podem assistir. Às vezes, eu mesmo, depois que eu saio daqui, que é postado, eu vou lá ver, eu falo, deixa eu ver o que eu falei de besteira. Então, é algo assim que a gente tem que divulgar. É um trabalho maravilhoso que tem que ser divulgado. Essa palestra, às vezes, a pessoa pode assistir do outro lado do mundo. É algo que está sendo, assim, benéfico para as pessoas. Então, divulgar o bem, falarmos mais do bem, nos falar do bem, falarmos das coisas boas que acontecem, dos trabalhos que tem aqui na casa. Falarmos às vezes de uma pessoa, às vezes você encontra uma pessoa necessitada, vai lá no centro, convida ela para que conheça o trabalho do centro, para que assista uma palestra. Então o bem deve ser um pouquinho menos tímido, porque o mal ele faz aquele alarde todo, haja vista as notícias que nós vemos aí na TV. Então essa velha geração, ela não sairá do trono sem fazer muita gritaria, muita algazarra, muito barulho, porque a gente sabe que o mal, eles sabem que o tempo deles vem acabando. Então é como aquela criança que vai no shopping assim, cai no chão, esperneia, faz aquela algazarra, e aí os pais estão em pânico, chama a polícia, o bombeiro, e vai ver uma criança de 2 anos no chão ali esperneando. O mal está desse jeito. Ele sabe que vem perdendo espaço, então ele quer fazer barulho. E quando a gente fala do mal, até hoje a nossa terra ela foi comandada pelo mal. E quando a gente fala que ela foi comandada pelo mal, isso aqui não é um discurso separado daquilo que a doutrina espírita nos fala. Porque quando nós falamos isso, nós imaginamos já o diabo, né? Aquela figura mitológica, com chifre, rabo, pé de bode. Eu não sei porque o preconceito, o coitado do bode também, né? Então, tem até um amigo meu que tem um apelido de bode. Ele fala, você não vai falar isso aí lá, hein? Eu falei, eu vou falar, eu vou falar. Então a gente pensa sempre nessa figura mitológica. E meus irmãos, para deixar claro, o diabo somos nós mesmos. Somos nós mesmos quando nos esquecemos do outro, quando colocamos o nosso interesse pessoal acima do interesse coletivo. E um lugar que há uma transformação tremenda em diabo é quando nós entramos no carro para dirigir. Ali há uma transformação tremenda, porque o paradigma do mal é o seguinte: a rua só para mim, para eu chegar primeiro. Dia 17 de dezembro eu sofri um acidente de moto. Eu vinha na avenida normal e um rapaz cruzou a avenida, não deu tempo de eu frear, eu bati na lateral do carro e até hoje estou fazendo fisioterapia. Estou sem jogar meu futebol, que eu adoro, e a desculpa que ele me deu era essa: ah, meu amigo, eu estava com pressa. Domingo de manhã ele estava com pressa. Então o interesse dele próprio feriu alguém que estava ali andando, bem dizer, na mão certa. Estava seguindo o meu caminho certo, na velocidade correta, e ele ultrapassou o sinal de pare por conta do interesse próprio dele. Ele não pensou no coletivo. E as leis de trânsito, elas só existem com uma função: preservar para com que todos cheguem bem e rápido. Tem um amigo meu que trabalha na questão de desenvolvimento das pistas, da DR, e ele fala, Du, a gente estuda aqui o dia inteiro para isso. A gente vê até o nível da pista, onde pode correr, onde não pode. Às vezes a pessoa vê uma placa de 80 e fala, ah, mas 80 aqui, nessa via, por que só 80? Tem um motivo, tem um porquê. Se a gente respeitasse todas as leis de trânsito, a gente sabe que a maioria dos acidentes é por conta da imprudência. É por conta dessa questão de nós precisamos chegar mais rápido. Minha avó fala assim também, ó, você quer chegar mais rápido? Você quer estar com pressa? Sai mais cedo. E a gente faz o contrário, a gente sai atrasado e vai rápido, ultrapassa as leis de trânsito e acaba aí, às vezes, acontecendo até um acidente, por conta dessa questão de nós colocarmos o nosso interesse pessoal acima do interesse coletivo. E as leis de Deus, elas foram feitas para todos. Deus, ele não tem particularismo com ninguém. Ele não prioriza nenhum dos seus filhos. As leis de Deus, elas foram criadas para benefício da coletividade, de todos. É por isso que palestrante espírita fica doente, entra no cheque especial, sofre acidente. Então, Deus não tem compromisso particular com ninguém.
o compromisso de Deus é com todos, para que todos possam viver bem e felizes. Então, assim, não haveria outra maneira de Deus renovar o mundo a não ser essa questão da troca de geração. Então, nasce ali a criancinha e a gente não sabe, mas ali está um espírito educado no bem comum. Às vezes a gente vê que ele é muito arteiro, alguma coisa assim, mas já é um espírito educado no bem comum. E através da sua ingenuidade, da sua pureza, ele vai cativando o coração dos maus. Porque os maus, a maioria, eles não são perversos. Jesus nos disse que os maus são mais frágeis do que perversos. É claro que existe pessoas perversas, mas são a minoria. A maioria das pessoas ruins e do mal são essas que colocam o interesse próprio acima do bem comum. E nós encontramos no Livro dos Espíritos que a coisa mais difícil de erradicar desse mundo é o egoísmo, porque ainda as leis, a nossa sociedade, ela incentiva em nós o orgulho e o egoísmo, infelizmente. E nos conta Neio Lúcio, para ilustrar essa questão do egoísmo, de nós buscarmos a nossa própria salvação, Neio Lúcio nos conta que 2 velhos amigos caminhavam, uma longa amizade, e no caminho, em função da época que estavam caminhando, abateu-se uma grande nevasca, e o mais velho deles, sentindo-se frágil e doente, pesou a sua amizade ao encontrarem uma criança que chorava e agonizava na estrada. O amigo tomou a criança em seus braços e o mais velho disse: não, nós vamos levar essa criança, nós não estamos dando conta nem de nós mesmos, deixa essa criança aí, senão vai morrer todo mundo. E o amigo disse: não, eu não posso fazer isso, eu vou levar a criança. Então o amigo mais velho deixou ali a amizade de longo tempo para ir e saiu sozinho, para ir em busca da sua própria salvação, para salvar-se a si mesmo, sozinho. E passou a nevasca, aquele que levou a criança, que levava a criança, conseguiu chegar a uma hospedaria. Ali ele foi atendido, deram para ele comida, água, colocaram água quente nos seus pés e ele foi ali atendido. O amigo mais velho, que saiu sozinho, foi encontrado morto e congelado, porque esse que levou a criança, no período mais intenso da nevasca, abraçou a criança em direção ao seu peito, e o calor dele, junto com o calor da criança, protegeu-os e fez com que eles chegassem ali com segurança. Aquele que saiu sozinho acabou morrendo congelado. Então, meus amigos, o mundo convulsiona. Nós veremos coisas de estarrecer, não podemos aqui mentir. Será uma nevasca muito grande, mas eu afirmo que todo aquele que buscar uma salvação individual, sozinho, vai se perder. Porque a nossa força está em permanecermos juntos, em permanecermos unidos. A própria natureza nos dá várias lições disso todos os dias. Se a gente tivesse mais esse olho do apreciar, nós iríamos ver, por exemplo, as formigas, as abelhas e tantos outros animais. A gente vê às vezes um ataque, a gente vê no National Geographic, nesses canais aí, um ataque às vezes de um leão a um bando de zebras, alguma coisa assim. Como elas se defendem? Na coletividade. Quando uma está sozinha, ela é sempre atacada, ela é sempre uma presa fácil. Então, se nós pensarmos nisso, na questão até da natureza que ela nos ensina, nós vamos perceber que a nossa força está em permanecermos juntos, em permanecermos unidos e compartilhando aquilo que temos, compartilhando o nosso amor, o nosso carinho, o nosso dinheiro, coisas que nós temos de bens, porque graças a Deus nós não passamos as mesmas provas juntos. Então eu atravesso uma prova de saúde e você atravessa uma prova financeira. Você me ajuda na prova de saúde e eu te ajudo na sua prova financeira. Às vezes isso pode se inverter e um vai ajudando o outro, e assim, compartilhando, nos ajudando mutuamente, nós vamos vencendo as nossas provas e as nossas expiações, porque juntos nós vamos passar tudo aquilo que está na pauta da nossa reencarnação, mas juntos, porque nós temos uma lição grandiosa da doutrina espírita,
ela nos fala assim, que o mundo ele está cheio de injustiça, mas que não tem nenhum injustiçado. E isso dói, pelo menos para mim, que também sou vitimista, que às vezes a gente pensa assim, Senhor, por que comigo? Por que foi me acontecer isso bem agora? E eu entrei nesse vitimismo hoje. Eu estava para vir para cá e eu estava lá no bairro onde eu estou construindo uma casa e uma mulher, estacionei a moto, a mulher deu ré, eu não estava na moto dessa vez, graças a Deus, ela deu ré e passou em cima da minha moto, agora antes de vir. Sério, eu ia até te ligar, o Fernando falou, liga pro Diogo, eu falei, vai dar tempo, eu falei, eu confio na espiritualidade, eu falei, vai dar tudo certo. E troquei, tomei banho, saí com pressa, eu falei, eu vou, mas eu vou chegar bem. E aí, mas a gente fica pensando, mas por que isso comigo, meu Deus? A gente entra nesse vitimismo. E aí quando a gente lê essa questão aqui, que o Emmanuel nos fala, que existe muita injustiça, mas não tem nenhum injustiçado. A justiça divina, ela não erra o endereço. Eu na hora me lembrei disso, a mulher ficou apavorada, pega meu telefone, você estragou a moto. Eu falei, deixa. Eu falei, eu estou com pressa. Eu falei, fica tranquila. Ela ficou muito apavorada, mais do que eu. Eu dei um abraço nela, eu falei, você errou, mas não tem importância. Eu falei, todo mundo erra. Eu falei, fique tranquila, mas como eu fico tranquila agora? Eu falei, pode ficar em paz, amanhã a gente vê isso. Eu falei, eu vou guardar a moto aqui na casa de um vizinho. Eu falei, fique tranquila. Eu falei, eu tenho uma tarefa agora, não vou me estressar, você também não, vamos tranquilo. Mas ali a primeira coisa foi essa questão do vitimismo. Por que, meu Deus? Por que comigo? Então, a justiça divina não é o endereço. Um motivo tem. Aceite, perdoe, entenda, compreenda. Uma das características da caridade, que está no livro dos Espíritos, ele nos fala assim, indulgência com as imperfeições alheias. Então nessa hora eu tive que usar da indulgência. Já pensei na hora, falei, mas a segunda vez? Eu falei, não. Aí ali, indulgência, perdão. E a gente tem que utilizar isso nos piores momentos. Porque a gente perdoar quando a gente está bem é fácil. A gente ser indulgente quando nada nos acontece é fácil. É na hora da prova. Ali é a prova. Vamos ver se você está entendendo o que você está falando lá, garoto. Vamos ver se você entendeu o que você diz. E eu, graças a Deus, consegui aplicar. Não foi fácil, mas eu consegui ali colocar em prática aquilo que a gente vem falando aqui. Porque quando o outro, como Emmanuel nos diz, é só um instrumento. O mal que a gente fez voltará ao centro das nossas atividades. O mal que a gente fez voltará ao centro das nossas atividades. E ele fala assim que o outro é só um instrumento. O mesmo mal que saiu de você voltará até nós. Então isso é como se fosse uma tempestade, porque forma aquela nuvem pesada em cima da gente ali. E os espíritos amigos dizem assim, filho, aguenta firme, porque essa nuvem é sua. Espera, deixa a tempestade cair. Aguarda e confia. Porque no ápice da reforma, que é o que está acontecendo com nós aqui, o que a gente mais enxerga é o caos. Se alguém fez uma reforma em casa, alguma coisa assim, vai se lembrar de como é esse período. E cai tinta em algum lugar, você tem que arrastar móvel e quebra alguma coisa. Então o que está acontecendo com o nosso planeta agora? Está acontecendo uma grande reforma. Então cai um tijolo ali mesmo, respingue em alguém, mas é por conta dessa reforma que nós estamos passando. E quanto maior a luz, nós podemos observar isso, mais forte aparece a sombra. Quanto mais luz nós colocamos, mais forte a sombra se projeta. Então o que nós estamos vendo às vezes é isso, a sombra projetada com maior intensidade, por conta desse aumento da luz. E o momento mais escuro da noite é aquele que antecede a chegada da luz. E aqui no livro, um livro que eu adoro, que é o livro Fonte Viva, para encerrar, tem no capítulo 41, um item denominado Na Senda Escabrosa. E ali Emmanuel nos diz o seguinte, nunca te deixarei, nem te desampararei, promete a divina bondade. Nem solidão, nem abandono. A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. E esse alvorecer, meus amigos, já está no horizonte. E nós vamos ver esse sol nascendo lindo
radiante, mas não fora, dentro de cada um de nós. Que essas reflexões renovem as nossas esperanças, fortaleçam a nossa fé e nos dê a certeza que a nossa nau, o nosso barco aqui, tem um grande capitão, que é Jesus. Quem comanda, o governador do nosso planeta é Jesus. E tem até uma frase que eu vi, um para-choque de caminhão esses dias, que falou assim: quem crê em Deus nada teme, pois sabe que é Jesus que está no leme. Muita paz a todos, uma ótima noite, muito obrigado.